Bom, então, de novo, né, eu trago. Então, assim, a cada novo componente que a gente vai trabalhar, né, na arquitetura, eu sempre trago de novo, tá, a big picture para a gente, assim, para ficar bem entendido para vocês. Poxa, legal, a gente viu esse ponto, agora tá vendo agora esse outro ponto, né, para ficar sempre entendido em que ponto da arquitetura que, né, que eu vou estar atuando, né? Então, eu sempre trago essa imagem. Bom, então, a gente fez a parte do Git, agora a gente vai vir aqui a parte do CloudFormation, tá? Vamos entender, porque assim, o grosso de tudo isso aqui daqui a pouco vai ser a criação de banco de dados, de bucket, dos serviços serverless ali, como o Glue, a Tina, tá? Então, só que para isso eu primeiro preciso deixar pronta essa parte aqui do CloudFormation. Então, vamos entender aqui o, opa, o CloudFormation, tá? Bom, gente, ah, quando a gente fala em cloud, hoje em dia, né, tá muito associado à parte de DevOps, né, parte de automação, principalmente para a parte da operação, né? Então, hoje em dia não faz sentido ficar fazendo as coisas manualmente, né? Então, é melhor você perder um tempinho e montar um script, mas quando você precisar usar ele, ele tá ali fácil, né? Fácil adaptar e roda para cá, roda para lá, né? É, e para isso, dentro dessa cultura DevOps, você tem uma ferramenta muito importante na criação de infraestrutura, né? Que é o conceito IAC, né? Infrastructure as Code, né? Infraestrutura como código, né? Apesar do termo código, tá? A gente não vai aqui codificar, não é uma linguagem de programação. Até tem, tá? Até é possível você utilizar um Python, utilizar um Java, um .NET, e junto com uma biblioteca da AWS chamada CDK, tá? Interagir e criar a infraestrutura. Mas ele tem ele tem um ambiente dele onde a gente tem ali um código, vamos chamar assim, descritivo, né, de mais de alto nível, onde facilita a criação, né, facilita você, por exemplo, estou montando aqui, chegar no final do treinamento, eu vou lá, vou apertar um botão, ele vai desligar tudo para mim, vai remover tudo, né? Fica fácil, você sobe uma estrutura de um cliente, né? Você monta ali o script, aperta um botão, né? Não é necessariamente apertar um botão, tá? Mas a gente vai ver que é bem mais fácil do que ficar montando as coisas na console de forma gráfica, né? Então, quais as opções que a gente tem para criar uma estrutura, né? Para a gente provisionar os recursos, né? Quero criar uma máquina virtual, que ontem eu fiz manual, mas é possível também fazer via CloudFormation, né? O CloudFormation, gente, ele é uma das ferramentas, tá? Ele é da própria AWS, né? Ele é uma das, mas tem uma outra que o pessoal tem usado bastante, que ele permite você utilizar o mesmo código, é, ele é híbrido, independente da cloud, né? Então, quem está trabalhando com multi-cloud, talvez seja uma boa dar uma olhada, que é o Terraform, tá? O Terraform também é uma ferramenta de IAC, só que ele é híbrido, né? Ele serve para várias clouds. Como o nosso foco aqui, o meu foco, né, do meu dia a dia é a AWS, tá? Então é esse conhecimento que eu vou trazer para vocês, mas deixando aí no ar que tem outras coisas, né? Quem estiver trabalhando com GCP, com Azure, vale a pena dar uma olhada no Terraform, tá? Bom, então, como que a gente provisiona os recursos dentro aqui da AWS, né? Então, a primeira coisa mais fácil é console, né? Então, assim, existe uma forma, todo recurso você tem como provisionar através da console, de forma gráfica, né? Vocês viram ontem, provisionei ali uma máquina, né? Você consegue provisionar um banco, você consegue provisionar bucket, tudo você consegue fazer via console, tá? Só que isso não é produtivo, né? Você tem que fazer uma correção. E outra, além de não ser produtivo, você corre um risco de errar maior do que num script. Claro que no script também, se você não tomar cuidado, você pode errar também, né? Mas na interface gráfica, a chance de errar é maior. Então, se você tem uma rotina de ter que ficar interagindo muito, você está correndo muito risco de fazer alguma coisa errada, né? Então, já você trabalhando
com IAC, isso você acaba mitigando aí bastante esse risco, tá? Bom, então, a forma mais simples seria trabalhar aí com a console, né? Aí depois tem uma outra que você poderia até automatizar, é trabalhar com o AWS CLI. Não, o AWS CLI é o utilitário de linha de comando da AWS, né? Então, você baixa ele, instala ele, e através dele, via linha de comando, você tem acesso a todas as APIs de todos os serviços da AWS. Daria também, pelo CLI, você executar os comandos. Ah, quero criar uma máquina, quero criar um bucket, né? Mas, assim, você teria que saber os métodos da API, apesar que tem uma documentação bem legal, né? Mas, assim, também não é tão prático, né? Ali tem ali as ferramentas, os SDKs ali da AWS, e tem o CloudFormation, né? Que a gente tem aí uma forma de trabalhar mais descritiva, né? E aí configurando aquilo que você deseja em termos de recurso computacional da AWS, tá? Bom, quem não teve a oportunidade ainda, dá uma olhada, tem um conteúdo curado lá já está no EAD, tá? Infraestrutura como código ali na AWS, bem legal, traz ali né, traz mais detalhes do que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Então, quem não assistiu, dá uma olhada lá, vale a pena, tá? E o caso de uso do CloudFormation aqui dentro da solução que a gente está desenvolvendo, ela vai servir aí como uma... acho que aquele comentário está errado ali, hein? Tem um errinho ali. Na verdade, o CloudFormation vai ser a solução que eu vou estar utilizando para construir toda a infraestrutura que a gente precisa usando, né, conceito IAC, que é uma das técnicas bastante utilizada dentro de DevOps, tá? Depois eu vou corrigir. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Melhor eu entregar no final, porque tem algumas correções, tá? E essa é uma delas aí. Bom, vamos aqui, tem um lab para a gente entender, assim, né, quem não assistiu o vídeo, o que seria esse código, né? Como é que é isso, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, eu vou aqui abrir. Cadê aqui? Já tem aqui já uns links salvos aqui para facilitar, né? Bom, então tem aqui a console. Aqui tem a documentação do CloudFormation, tá? Isso aqui eu vou passar para vocês também depois, os links, tá? Então, aqui o início, né? A página principal da documentação. E aqui o que eu vou trazer para vocês são dois pontos aqui, né? Essa parte aqui do formato, porque o CloudFormation, a gente vai construir um template, é um arquivo, né? Um arquivo texto, né? Mas ele tem ali, né, um formato. Você pode escrever esse código em JSON, né? Ou YAML, tá? Não sei se o termo é familiar para vocês, né? Mas eu vou usar o YAML, que o YAML ele é mais enxuto, você não tem que ficar controlando tanto a parte de aspas, e ele suporta comentário, coisa que o JSON não, tá? Então eu vou usar aqui o formato YAML para criar os arquivos de template do CloudFormation, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Ó, é uma estrutura que tem ali algumas partes principais, a gente vai ver aqui na anatomia, tá? Do template. Aqui ele sempre traz, gente, aqui ó, você consegue ver o filtro, ele sempre traz uma versão em JSON ou em YAML, né? Então eu já vou colocar aqui YAML para a gente só focar no formato YAML, tá? Bom, isso aqui, gente, é a cara, né? É o esqueleto de um template do CloudFormation, tá? Então, eu até tenho aqui
uma colinha, porque tem coisa aqui que eu acabo não usando no dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem ali, aqui na parte do template version, tá? Essa tag que tem aqui, né? A gente tem que informar aqui aqui a versão do recurso, né? A versão mais recente aqui é 9/9/2010 e ela é a única que tem. Então, eu sempre vou estar colocando essa informação aqui. A gente vai ver na sequência como ficaria isso. Essa seção de description, né, permite ali a gente incluir um comentário, né? Então, sei lá, esse aqui é um template que vai criar uma stack de banco de dados MySQL, por exemplo, tá? Então, você põe ali algum comentário. A seção ali de metadata, a gente inclui ali informações adicionais ao template como uma descrição de algum recurso, né? Então, eu consigo colocar aqui a descrição de algum recurso e na hora que eu for usar o recurso, né? Que eu for definir o recurso, que é aqui para baixo, aqui em Resource, eu posso referenciar aquela descrição em metadado para que ele assuma aquela descrição dentro do recurso, né? A gente cria os recursos e você tem as descrições dos recursos. Então, você pode organizar essas descrições dentro da seção de metadata e a hora que você for declarar os recursos, você pode referenciar, né? Tem alguns comandos aqui do CloudFormation que a gente usa para referenciar as descrições no metadados, tá? Eu, sinceramente, eu não uso, eu coloco a descrição na propriedade do próprio recurso ali, tá? Parâmetros, tá? Isso aqui a gente vai usar bastante a parte de parâmetros. Então, por exemplo, vou criar um recurso de banco de dados. E eu quero que a hora que eu for rodar esse template, porque a gente cria o arquivo texto, aí a gente pega ele e vai subir ele dentro do CloudFormation, tá? A gente vai ver aqui de duas formas. Vou fazer para vocês aqui usando a console, tá? Subir um template via console, e depois a gente vai ver como que a gente cria uma esteira de deploy usando o conceito de CI/CD, né, que também é muito forte dentro da cultura DevOps, né? Então, por exemplo, vou fazer um versionamento, né? Vou comitar aquele template, quero versionar, e esse versionamento já vai desencadear o deploy daquele template, né? Daquele conjunto ali de recursos na infra da AWS, tá? Então, esses parâmetros, eles são bons porque, eu quero agora, esse banco que eu vou criar, eu quero dar um nome de usuário de, sei lá, root Postgre. Eu quero agora seja root com o nome do cliente. Então, ele cria, né, aberturas para eu modificar isso daí sem ter que mexer no recurso propriamente. Então, ele sempre lê um parâmetro para nome de banco, senha. Então, assim, tem bastante uso e eu vou usar bastante aqui no curso, tá? Rules permite validar, né, o valor de um parâmetro, uma combinação dele. Então, você consegue fazer ali alguns testes ali para ver se o valor que está, se está ok, tá? Também é um recurso que eu pouco usei, tá? Condition, né, funciona ali como se fosse um if, se valor é esse, pega aquele outro, né? Então, tem uns recursos legais. Transforme. Parte de transform, a seção de transform permite o uso de macros, então CloudFormation tem algumas macros que você pode invocar para a transformação do próprio template, tá? E a seção outputs, que é o seguinte, eu vou trabalhar aqui criando stacks, que assim, o template é o arquivo. O template, quando você roda, ele cria uma stack, né, dentro do CloudFormation. Então, eu vou trabalhar aqui stacks separadas. Então, eu vou ter uma stack para VPC, uma stack para o banco de dados, uma stack para o Redshift, uma stack para o Glue, uma stack para a Tina, então vai estar tudo separado. É possível também criar um template só que gera uma stack única com todo mundo, tá? Mas, assim, confesso que no dia a dia eu prefiro trabalhar segmentado, tá?
e até didaticamente aqui para vocês, fica melhor fazer essa segmentação. Só que quando você faz essa segmentação, por exemplo, vou criar uma VPC, né, que eu comentei com vocês, eu vou utilizar a VPC Default com as máquinas de desenvolvimento, mas vou criar uma rede do zero para utilizar todos os outros recursos, né? Então, eu vou criar essa VPC, aí quando eu for criar o banco de dados, eu quero que o banco utilize essa VPC. Então, quando eu crio segmentado, eu tenho que expor alguns parâmetros. Tenho que expor o ID da VPC, tenho que expor o ID das subnets dessa VPC. Então, tenho que expor alguma coisa para que uma outra pilha, né, uma outra stack que rodar, consuma aqueles valores. Tá? Então, a gente faz isso nessa seção de outputs. Tá? Então, vou fazer aqui para alguns, vai ter, alguns não vão ter, mas alguns vão ter. Então, vocês vão ver funcionando isso. Todos esses que eu mencionei aqui, gente, eles são opcionais, tá? Não são requeridos. O único que é requerido é o resource. Ele é requerido, tá? E aí é o seguinte, eu vou utilizar aqui, deixa eu até abrir aqui para a gente já dar uma olhada melhor. Eu vou usar aqui, deixa eu fechar esse cara aqui. Então, estou usando o Visual Studio Code, né? Uma ferramenta bastante utilizada aí no mercado. E ele é legal que ele traz vários plugins aí, né? Um dos plugins que eu uso bastante, cadê aqui? É esse cara aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, consigo aumentar? Esse carinha aqui, ó. Esse VS Code Plugin for Cloud Formation, tá? Vou passar também para vocês, se vocês quiserem tomar nota. Esse cara aqui, ele ajuda a trazer esse esqueleto. E algumas coisas que você tá preenchendo em termos de recurso, ele já monta uma lista. Porque assim, às vezes é difícil você lembrar o nome exato do REO. Você tem que ir lá na documentação, né? Então, ele ajuda. Ele não traz, não é 100%, tá? Ele não contempla todos os recursos da AWS e nem todas as propriedades dos recursos, tá? Mas é uma ferramenta assim bacana que eu recomendo vocês instalarem, tá? No CloudFormation, ou no Code, tá? E vou criar aqui, ó, um arquivo, já vou salvar ele. Esse cara aqui, vou salvar ele como, eu vou salvar ele como VPC. Deixa eu salvar ele já como VPC, que eu vou usar ele depois. Então, vou salvar lá dentro do meu diretório IAC, que é o meu repositório onde eu vou guardar tudo que eu fizer relacionado à infraestrutura. Então, vou colocar aqui all files, vou chamar aqui de vpc.yml, tá? Aí você já põe a extensão, o code já reconhece, tá? YAML, beleza. Bom, quando você salva o arquivo, né, a extensão já está instalada, você salva o arquivo com YAML, aí você vem aqui, ó, por conta do plugin estar instalado, você vem aqui e digita start. Digitou start, deixa eu fazer de novo, porque acho que ele abriu uma start, ó. Aí você só clica, né, ó, clica aqui, ou dá um enter, porque ele já está com o cursor ali em cima, ele já monta, não é exatamente a mesma estrutura que a gente viu na documentação, tá? Tem algumas coisas que ele não transforma, ele não traz, mas enfim, a gente não vai usar, tá? Bom, aí aqui, ele já trouxe aqui aquela questão da versão, tá vendo? Ele já trouxe preenchido, né? Então não precisei preencher, esse é o único valor que tem, tá? Sempre tem que ser esse valor, se você não pôr, ele põe o valor. Aqui a description, você pode colocar aqui uma descrição, tá? No nosso caso, a gente vai ter que, ou você apaga, né, exclui a seção que você não vai usar, ou como o YAML suporta a hashtag, né, você pode comentar, né? Então, por exemplo, metadata eu vou comentar, o mapping eu vou sempre comentar, se você deixar ele dá erro a hora que você vai
vai executar, tá? Research eu vou deixar porque eu vou usar. Output depende do lab que tiver aqui, uns vou usar, outros não. Então, quando eu não usar, eu tenho que comentar também, tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui com relação ao... assim, de início, gente, do CloudFormation é isso. O que eu vou fazer nos próximos é realmente, efetivamente, usar ele para criar os recursos, tá? Então, isso aqui foi né, a ideia aqui, a visão inicial do que é o CloudFormation, para que ele serve, né? E para você já terem uma visão, um primeiro contato de como é que é esse script, como é que é esse código, né? Então, o próximo aqui a gente vai criar o template da stack da VPC, que é a VPC que eu vou estar utilizando com os outros recursos da AWS, tá? Bom, deixa eu só concluir esse passo aqui. Opa, para cá. A ideia era dar uma passada geral com vocês sobre o CloudFormation, mas vou voltar nele, porque tem bastante coisa para fazer com o CloudFormation. Mas até aqui, gente, tudo bem? Alguma dúvida? Algum comentário? Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Gente, conforme a gente combinou, né? Se vocês puderem ir dando um ok, só para saber se vocês estão ligados aqui, né? Legal. Kleber, seria tipo uma receita ali, né? Para montar alguma coisa, né? Tipo um Dockerfile, que a gente vai ver também aqui, mais para os últimos encontros.